Olá, minha amiga, meu amigo. Estamos aí no fim de semana, num dia como hoje. Há 179 anos nascia, para mim, o maior poeta brasileiro, Antônio Castro Alves, baiano. A cidade onde ele nasceu agora se chama Castro Alves. Antônio Castro Alves, 1847, acho que acertei 179 anos. Navio Negreiro, para mim, é obra-prima. Poesia e nacionalidade, política, militância. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia. A bandeira sobre o navio negreiro. Como está atual isso? Castro Alves. Lembre-se de se inscrever, não basta acompanhar, põe aí, aperte aí, inscreva-se. E ao final, não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então, hoje é dia de ler o artigo que saiu na revista Oeste de ontem à noite, cuja capa está mostrando a necessidade de o Supremo tirar, ou alguém tirar, o Senado tirar, Toffoli e Moraes, que estão envolvidos claramente. Né? Basta o contrato de 129 milhões, né? E o Taiaiá falam por si, não precisa mais nada. Né? Enfim, vamos então a esse assunto. Vou ler para vocês o artigo. O título é Ironias. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Quem disse isso? É muita ironia, né? Foi o principal argumento do voto do relator Alexandre de Moraes para prevalecer um pedido da ABERT, Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão, e impedir a censura sobre a crítica, a sátira, na campanha de 2018. A ABERT é a mesma que agora está assinando uma nota contra Alexandre de Moraes por busca e apreensão na casa de um jornalista do Maranhão que denunciou o uso de carro oficial do povo brasileiro, do Tribunal de Justiça do Maranhão, para servir a Dino e sua família em deslocamentos em São Luís. Reportagem, denúncia, jornalismo, liberdade de expressão, artigo 220 da Constituição, artigo 5º da Constituição, a linha inciso 9, 37, artigo 37, que exige transparência, publicidade, mas enfim. Ironicamente, 9 meses depois, eu falei de agora, né? Mas aqui, 9 meses depois, enquanto Toffoli paria o inquérito do fim do mundo e nomeava Moraes sem sorteio, Moraes contrariava Moraes e passava a investigar, bloquear, perseguir os que criticavam Toffoli e Moraes, que haviam se oferecido ao público como servidores do público no Supremo. E lá na Avevá, 7 anos. Outro parágrafo. O inquérito calador de bocas foi aberto sem obedecer à Constituição, isto é, sem o essencial Ministério Público. Artigo 127, 129. Deixando de lado o juiz natural, de quem não tem foro privilegiado, e foi aprovado por 10 dos 11 ministros, inclusive por Carmen Lúcia, que em 2016, ao assumir a presidência do STF, havia proclamado "cala a boca, já morreu".
mas só dessa vez. O inquérito já dura 7 anos, apoiado pela boca calada da grande mídia, supostamente defensora da liberdade de expressão. Agora estão abrindo a boca, que estava anestesiada por algum dentista. Tem sido usado para calar dissidentes, bloquear e prender os que pensam diferente do Supremo. Sob o disfarce de defender a democracia e combater ações antidemocráticas, passa por cima da Constituição, no juiz natural, no direito de defesa, no devido processo legal. Ironicamente, abandona o Estado de Direito, alegando defender o Estado de Direito. Ironia, ironia, ironia. Terceiro parágrafo. Fachin agora quer, como os militares de 1955, tentaram, tinha movimento para não dar posse ao Juscelino, Carlos Lacerda, do outro lado, Lott. Fachin quer a volta aos quadros constitucionais vigentes. Eu falei nos militares de 55 porque eu estou citando ipsis literis, um dos lemas daqueles que queriam a volta à normalidade. Em 2018, Fachin tirou Lula da prisão, onde cumpria pena confirmada em 3 instâncias, alegando, ao contrário do ritual consagrado, que os inquéritos estavam em endereço errado. Desviou-se do caminho usual, em que uma ação chegada ao fim é fato consumado. Mas era para arranjar alguém que impedisse a reeleição de Bolsonaro. E agora é a vestal do direito no Supremo. Segundo a ex-corregedora-geral de Justiça, ministra Eliana Calmon, era temor de que Bolsonaro, num segundo mandato, tocasse alguma emenda à Constituição, convertendo o Supremo em tribunal exclusivamente constitucional, como já vinha sugerindo lá atrás Zé Dirceu. Gilmar Mendes, o garantista de criminosos comuns, revelou-se um duro juiz contra os que cometeram o crime de serem bolsonaristas. E agora que Bolsonaro está inelegível e preso, até a mídia antibolsonarista rompeu o silêncio e denuncia os desvios do Supremo. Mas só os desvios pós-condenação de Bolsonaro. Um e outro está rememorando o que foi feito desde a invenção de Toffoli de criar um inquérito, como se fosse um inquérito administrativo interno do Supremo. Mas foi um inquérito urbi et orbi. Dino, por sua vez, cancelou quebra de sigilo do Lulinha, porque, afinal, foi decisão em bloco da CPMI e do INSS. Tal como aquelas condenações em bloco decididas pelo Supremo, castigando manifestantes do 8 de janeiro. Não faça, CPMI, o que o Supremo fez. Tem que individualizar. Quanta ironia. O juiz Sérgio Moro estava em conluio com o promotor Deltan Dallagnol, por isso o Supremo anulou tudo na Lava Jato, a pedido do Zanin, advogado de Lula. Anulou, inclusive, os dois. Sérgio Moro e Deltan deixaram de ser juiz, promotor. Agora, Gonet também Ministério Público. Depois de ter sido sócio de Gilmar, é amigo para sempre de Moraes. E essa relação até agora nada anulou do Master, pelo contrário. Aliás, Zanin, que como advogado de Lula conseguiu anular a Lava Jato, arguindo com Luio Moro Dallagnol, é que agora, como ministro do Supremo, indicado pelo seu cliente, Lula, nega pedido para impor CPI do Master à Câmara. Diz que o assunto é de outro poder. Quanta ironia, né? Tanto que o Supremo tem se metido no outro poder. Até no Executivo, se o chefe do Executivo for Bolsonaro, né?
especialmente em abril de 2021, quando o ministro Barroso mandou o Senado abrir a CPI da Covid, aquela CPI do circo. A mais recente ironia é que o escritório da família Moraes elaborou um código de ética para o Master Divorcaro. É a suprema ironia. E ainda copiou no trabalho uma ilustração da Associação de Bancos mostrando duas mãos recusando maços de dinheiro. É muita ironia. É risível, né? Pelas contas do que foi produzido pelo escritório, dividido pelo que Vorcaro pagou, o custo das 34 páginas do Código de Ética ficou em R$2.200.000. Dá cerca de 20 vezes o que cobraria um escritório de nomeada. E pensar que Fachin e Carmen Lúcia não conseguem avançar a ideia marqueteira de mostrar para a sociedade que o Supremo tem um código de ética. A proposta, bastaria que o Supremo cumprisse o Código Constitucional. Está lá a exigência de notável saber jurídico e reputação ilibada. Último parágrafo. A maior das ironias talvez nos aguarde no futuro. Lembram que o hacker Walter Delgatti Neto e a deputada Carlos Zambelli foram condenados pelo Supremo? Foram acusados de invasão do sistema digital do Conselho Nacional de Justiça. Quando foi elaborada uma ordem de prisão para Alexandre de Moraes, assinada por ele mesmo, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes mandou prender Alexandre de Moraes. Imaginem que houvessem dois Moraes. Um que manda para a cadeia os que infringem as leis e outro cuja família tem um contrato de 129 milhões com o Master Divorcaro. Não é a realização da ficção do hacker? Moraes prendendo o seu alter ego? Quanta ironia ainda nos espera. De Brasília, Alexandre Garcia.